presença na Unicamp é bem anterior ao Hemocentro, que eu sou ex-aluna e eu fui contratada como docente em 1971 para a clínica médica, mas já para a hematologia. Aí depois entrou o Dr. Carmino como docente, né? A professora Irene que começou a residência médica, eu fui o segundo residente. O primeiro é a doutora Celinha Turri, que não está trabalhando mais conosco há algum tempo. Eu fui o segundo e aí tem uma série de outros colegas que vieram depois disso. Eu estava no Unicamp a partir de 1978, então bem antes da formação de você. Embora eu estivesse na hematologia, eu estava num outro lugar da hematologia. Estava na hematologia da patologia clínica, organizando o laboratório de hematologia da patologia clínica, que é um outro departamento, não a clínica médica no início. Em 1985, eu tinha feito um concurso e eu fui trabalhar na USP, em Ribeirão Preto. Então eu não estava aqui, embora eu conhecesse todos os docentes e trabalhado junto, de 78 até 85. Em 85 eu estava em outro lugar, eu estava trabalhando na USP, em Ribeirão, como eu disse. Então eu vim definitivamente para a Unicamp em 1990. E aí já me integrei à hematologia da clínica médica. Em 83, eu fui trabalhar na Alemanha, numa universidade, em Münster. Voltei em 84 só para fazer a livre docência e voltei para a Alemanha. E o Hemocentro foi fundado em 85, exatamente quando eu estava fora. Eu cheguei à Unicamp em agosto de 1983 e a minha intenção era trabalhar no Boldrini. Fui convidada pela doutora Silvia quando ainda estava na residência, ela estava precisando de hematologista, e eu vi uma oportunidade de trabalhar na Unicamp, que eu já sabia que era uma universidade com alto potencial, que vinha se desenvolvendo, e eu queria fazer carreira universitária. A doutora Irene estava fazendo pós-doutorado e o outro docente que eu colaborava tinha se demitido. E ele me convidou, então, me mostrou essa oportunidade que foi excelente, porque eu tinha feito clínica médica, era minha área mesmo de interesse, então foi uma oportunidade que caiu como uma luva, e trabalhar na hematologia foi a grande sorte na minha vida na Unicamp. Eu agradeço muito esse momento, principalmente o Dr. Carmino. Nessa época éramos só eu, ele e a Joyce. A doutora Joyce era residente. Fiz medicina na PUC, prestei a residência, entrei em São Paulo e entrei aqui na Unicamp. Foi até uma dúvida na época, vim conhecer e resolvi optar pela Unicamp. E quando eu cheguei era na Santa Casa, cheguei no ano de 82 e era na Santa Casa. Tudo acontecia lá, nós tínhamos principalmente a parte de oncohematologia, que ele ficava era uma enfermaria. De clínica médica com todos os pacientes juntos, então tinha a ala masculina, a ala feminina, nós tínhamos 2 leitos em cada enfermaria apenas. Dividida quase às vezes por biombos entre os pacientes, com quase todas as especialidades, exceto a moléstias infecciosas, que tinha uma área mais reservada naquela época. E tinha a famosa salinha que a gente ficava, que é onde ficavam os microscópios, que era onde nós discutíamos os casos clínicos. A hematologia era um laboratório pequeno, embaixo de uma jabuticabeira, e que tem até hoje. Tinham 2 bancadas, tinha uma mesinha no centro, tinha uma área restrita ali onde ficavam os microscópios, e a gente, na verdade, nós fazíamos tudo. A gente coletava sangue, coletava medula, fazia as colorações, fazia as leituras, os relatórios, a gente fazia tudo. A hematologia era muito pequenininha
Eu e o Carmen nos dedicávamos nessa época a orientar a Joyce, a ver as lâminas com ela, orientar, fazer as visitas, acompanhar os pacientes e vir aos ambulatórios. E é verdade, a gente preparava os reagentes, a gente fazia o que era necessário naquela época. Na época da Santa Casa era uma fase muito romântica, porque a Santa Casa, a parte da Santa Casa, que era o hospital universitário, na verdade era uma parte muito antiga da Santa Casa. E ali você fazia tudo, você tratava os pacientes com leucemias, com linfomas, etc. Né? É uma casa linda hoje, porque ela foi toda reformada. Na verdade, ela tinha um grande mezanino, que hoje não tem mais. A parte de baixo eram os ambulatórios, aí tinha uma escada helicoidal, que você subia e em cima de algumas salas de reunião, algumas salas de aula, etc. E no quintal dessa casa tinha uma casinha com 2 salas de aula, onde a gente dava as aulas para o 4º ano e assim por diante. No final dos anos de 84, mais ou menos, o Dr. Carmino falou: e essa ideia de hemocentro tá começando a ter uma discussão de hemocentros pelo país. E nós, nessa época, tínhamos um grupo de medicina privada que atendia as transfusões de sangue, que era bastante precário. A gente não transfundia praticamente plaqueta, a gente perdia muito paciente de hemorragia e havia vários senões com a empresa, e fora que não era uma medicina pública, era uma medicina privada em que havia contratação pela Unicamp desse grupo médico. Que a gente estava vivendo o começo do HIV, né? E aí era muito importante de ter toda a sorologia, toda a triagem dos doadores, tudo. E mesmo porque na oncologia os tratamentos estavam começando a ficar cada vez mais complexos e necessitavam de suporte transfusional. E naquela época era aquela, vamos dizer, transição de que não se transfundia mais sangue total, mas começou a separação dos componentes e a indicação de transfusão dos vários componentes, né? E toda essa situação que precisava ser mudada. Então, estava se discutindo a implantação do hemocentro, o hemocentro aqui na Unicamp. Carmino começou as tratativas políticas para a implantação de hemocentros. Os hemocentros começaram pelo país inteiro. O primeiro foi ali em Pernambuco, o Hemop. Depois teve toda essa discussão. Foi uma época grandiosa em que havia todo esse estudo de o que a gente ia fazer, como a gente ia fazer. Eu mesma promovi um debate na época com o sistema privado e os possivelmente públicos dentro, como que ia ser essa relação da gente com o sistema privado. Havia uma hemoterapia privada e a pública, enfim. Foi uma época de muitos embates. Houve uma conjuntura que transcendeu a questão local, que foi a pandemia do vírus HIV. A pandemia do vírus HIV expôs a transfusão brasileira de maneira muito grave, mostrando um número grande de pessoas que foram contaminadas pelo vírus HIV e serviços clandestinos de coleta de sangue, serviços clandestinos de separação de plasma e de processamento de plasma, de modo que eu acho que houve uma conjunção de 2 fatores. Um fator interno, onde os professores de hematologia, eu era um deles, mas tinha os outros professores, querendo um serviço público, e com isso compartilhávamos com vários colegas do nosso departamento, do Departamento de Clínica Médica, por exemplo. Vários professores nos ajudaram nisso. O reitor, na época, o professor Pinotti, bancou a ideia de criar o Hemocentro, e ele foi criado no dia 25 de novembro de 1985, exatamente no dia do doador de sangue. A portaria de criação do Hemocentro foi feita pelo reitor, José Aristodemo Pinotti, que criou o Centro de Hematologia e Hemoterapia.
eu diria a você que não foi fácil. Foi uma guerra política, havia uma série de interesses, obviamente. Os alunos da medicina funcionavam como monitores do serviço privado de hemoterapia. E a chegada do Hemocentro passou por uma série de discussões no âmbito da congregação da Faculdade de Ciências Médicas, no âmbito do Conselho de Administração do Hospital das Clínicas, a nível da reitoria. Esse foi um movimento local, não foi um movimento simples, não era um movimento que fosse consensual, porque havia uma grande preocupação de nós criarmos um serviço novo de transfusão e, de repente, poder faltar sangue, vamos dizer, para uma cirurgia ou para um grande traumatizado ou para um tratamento de câncer, alguma coisa assim. Então, era um serviço que ia a partir do zero, não é? Você começa do zero, recebendo várias pessoas de fora que tinham uma certa experiência, mas muitas com pouca experiência. Então era uma batalha diária, conseguir o sangue e enfrentar também, tinha uma resistência, porque existia uma rotina anterior. De repente você muda isso e vai ter um serviço próprio da disciplina. Então foi um desafio. O HC, na época, a superintendência do HC tinha receio. Eu entendo até que os receios eram pertinentes, no sentido de que a gente ia a partir do zero, né? Nós tivemos a oportunidade de trazer muitos colegas que estão, alguns até hoje conosco, outros já se aposentaram, e que construíram o Hemocentro. Naquele momento era possível escolher as pessoas que você... Foi antes da Constituição de 88. Então, nós trouxemos muitos colegas de São Paulo, de Ribeirão Preto, de Botucatu e, é claro, muitos colegas aqui de Campinas que fizeram esse núcleo inicial. Então, a princípio, a gente pegou todos os funcionários que estavam afastados das unidades. Na época, estavam à disposição. Nós pegamos esse pessoal e tentamos fomentar os nossos ideais e deu certo. E o modelo do Hemop, que acabou sendo um modelo adotado também aqui no estado de São Paulo, na verdade não é um modelo brasileiro, é um modelo francês, não é? Então nós tivemos um grande apoio do Centro Nacional de Transfusão Sanguínea da França, que apoiou, treinou vários dos nossos colegas que ainda estão trabalhando conosco, por exemplo, no Hemocentro, foram treinados na França para desenvolver o programa. Nós tivemos um apoio muito importante do BNDES, então todas as construções de Hemocentro foram pagas pelo BNDES num chamado empréstimo não reembolsável, isso não é recurso a fundo perdido, é um dinheiro que, se a gente não fizesse aquilo que a gente se comprometia a fazer, tinha que devolver o dinheiro. Então, o BNDES foi muito importante. A partir de 85, 86, começou realmente o Hemocentro a funcionar. Nós continuamos. Aí, nessa época, o Hospital das Clínicas começou a funcionar plenamente, não só os ambulatórios, e nós mudamos para umas áreas dentro do Hospital das Clínicas. Então, toda a parte de laboratório era no segundo andar do HC, onde é uma unidade que nós temos até hoje como uma unidade de pesquisa. Boa parte da coleta de sangue e fracionamento de sangue era feito no corredor do terceiro andar do HC, onde hoje tem uma unidade de imunização especial e tem uma capela, inclusive tem uma capelinha ali no terceiro andar, onde o Hemocentro se instalava. Na época que eu era estudante, o Hemocentro, na verdade, ele ainda estava no segundo andar do HC, onde tinha os laboratórios, os professores, e a gente já tinha um certo contato e até um orgulho muito grande daquele grupo de professores e de um serviço que já era considerado um serviço de excelência, de referência. A doutora Sara, depois o doutor Fernando, a doutora Carmen, que agora está na oncologia, eles trabalhavam com anemias
principalmente hemoglobinopatias, né? Então, para tentar melhorar também a parte laboratorial, as técnicas. O Carmino e eu trabalhando na parte de oncologia, né? Que estavam começando melhores protocolos para tratamento. Nós não tínhamos nada da parte de coagulação de hemostasia, não existia nada dentro da nossa disciplina. Como veio uma outra pessoa para cuidar da hemoterapia, daí eu fui para implantar toda a parte de hemostasia da nossa disciplina. Eu lembro que foi um dos primeiros plantões que eu dei dentro já na disciplina, que foi o plantão na época no banco de sangue. Eu e tínhamos também as biólogas que trabalhavam, que vieram de várias cidades para implantar o serviço de hemoterapia da nossa disciplina. A gente não tinha radioterapia ainda, era muito embrionária. Naquela época, para gente, os reagentes utilizados, um dos reagentes vinha de cérebro humano naquela época. Então a gente tinha na anatomia patológica para conseguir um cérebro para produzir a tromboplastina para a gente fazer exames laboratoriais. Eu lembro que na época era eu e o Dr. Aranha. E a gente falava assim, será que a gente vai ter paciente? Será que justifica tudo isso? E em pouco tempo estava entupido de pacientes. Depois ele foi para uma unidade provisória, onde é o APA, onde tem a unidade de hemodiálise, e depois nós fomos para o nosso primeiro prédio em 1992, eu acho, que é o primeiro bloco, que é onde nós temos até hoje toda a parte de assistência ao doador e assistência aos pacientes. E lá já tinha transfusão ambulatorial, já tinha vários outros laboratórios, né? E uma coisa que a gente não pode esquecer, que o nosso serviço de transplante da Unicamp é o terceiro serviço de transplante de medula que foi inaugurado no Brasil. O primeiro foi Curitiba, depois a USP, São Paulo, e nós o terceiro. E estamos funcionando até hoje. 90, 91, 92, 93, acho. O Carmino foi convidado a ser secretário de Estado da Saúde. E precisava alguém para... A Irene estava se preparando também para ir para o exterior, o Carmino estava para a secretaria, a doutora Sara estava no exterior, não tinha ninguém para ficar. Então eu fui nomeado. Eu fiquei no meio de 93, na realidade até no meio de 94. Mas eu fiquei, como eu disse, pouco mais de um ano, e aí houve uma eleição para diretor da Faculdade de Medicina da Unicamp. Eu fui candidato e fui eleito. Então eu deixei a coordenação do Hemocentro em 94 e assumi como diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O Dr. Fernando, em 94, saiu da diretoria do Hemocentro, da coordenadoria. E quem assumiu fui eu. Ele ficou um ano. E eu assumi. Assumi porque eu era vice dele. E aí, imagina, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu estava pedindo verba para a FAPESP, montando a área que eu desenvolvi na América Latina, uma área específica de doença de anemias hereditárias, de determinados tipos. E eu estava montando, comecei a orientar, mas eu tive que pegar a bomba, né? E aí, não sabia como atuar. Eu tinha bastante contato com pessoas da reitoria, do DGRH, da Procuradoria-Geral. Eu vivia lá pedindo socorro e era fácil o trânsito. O HC também me ajudava muito, o administrador, o superintendente. Eu ia lá, o que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Vamos trocar, me ajuda com o funcionário. A gente teve que modificar muito o funcionamento do Hemocentro nessa época. Eu me dediquei muito, muito, muito à administração. Eu passava dia e noite cuidando da administração, porque eu recebia todo mundo, eu despachava com todo mundo e fiz essa tal de administração horizontal. Eu não tinha uma pessoa entre mim e as coordenadorias.
e eu recebia todos e a gente traçava estratégias e conversava, porque todos estavam no mesmo nível que eu, sem saber como fazer. E fui buscando pessoas capacitadas para áreas administrativas que eu não dominava. Quando eu fui candidata, agora em 94, acabaria a gestão do Fernando, e eu entrei agora para a minha gestão, que terminou em 98. Então, eu acabei ficando 5 anos. E uma parte da gestão do Fernando, a outra parte que era a minha gestão, cuja minha vice, na época, foi a doutora Irene. E a Joyce foi a diretora da divisão. A gente ainda recebia verba da secretaria, a secretaria já não pagava mais as bolsas, mas pagava kits de sorologia. Eu tinha um certo superávit que eu desenhei um projeto de equipar o Hemocentro com coisas básicas para a gente ter um desenvolvimento melhor. Então, uma das coisas que a gente comprou nessa época, que foi caríssimo, foi o citômetro de fluxo. Primeira vez para a gente fazer diagnóstico. Equipamos várias coisas da hemoterapia e da hematologia que pudessem melhorar toda a questão do desenvolvimento e, logicamente, sempre captando recursos da Secretaria e do Ministério da Saúde. A nossa equipe foi reconhecida logo por comissões, nos 2 comitês, tanto na Hemorrede Nacional como na do Estado. Então, a gente participou de todas as políticas públicas do país e do Estado de São Paulo. Sempre, nossos técnicos estavam sempre nos comitês, nós, dirigentes. Então, a gente estava em toda... existia uma discussão sobre o que nós vamos fazer agora no país. Vamos comprar os irradiadores de sangue do país inteiro? Como é que nós vamos aplicar? O que nós vamos conseguir de dinheiro, etc. Então, existia uma proposta nacional de como desenvolver a hemoterapia, mas existiam também coisas nossas locais que a gente queria fazer para desenvolvimento, inclusive, de pesquisa. E aí, nós começamos a aplicar projetos de pesquisa. Todo mundo aplicando FAPESP, CNPq, FAPESP, nossos médicos contratados, toda hora. Eu tenho Universal, vamos captar recurso, tem FAPESP, e todo mundo, vamos captar verbas do Estado, enfim. Nós equipamos bastante e conseguimos... O Carmino havia passado uma verba de R$500 mil na saída da Secretaria de Saúde. Nós reformamos toda a área de coleta, que estava bem precária. Modificamos, compramos nosso ônibus de coleta. Compramos também, isso foi uma discussão grande, um equipamento enorme, a PK, que fazia o quê? Os testes de imunemática. Eu aprendi a administrar os processos de compra. Claro que eles vamos mudando. Essa foi uma ideia assim, inicial, que eu acho que foi muito bom e que foi legal porque foi dado continuidade a esse estilo de gestão. Então, depois de mim, entrou a Joyce e ela fez o mesmo estilo de gestão que eu. Quem me antecedeu foi a professora Sara, eu já acompanhava. Mas é óbvio que dificuldade, porque justamente não tive formação alguma. Quem teve um papel bastante importante foi o Dr. Marcelo Adas, que é um hemoterapeuta, que também tem uma grande formação, uma grande ligação com o Ministério, nas políticas públicas. E ele, na área de hemoterapia, ele teve um papel muito importante para me auxiliar. E, além disso, também a parte de hemostasia, chegou o Dr. Valder, do Dr. Fernando também chegou no Hemocentro e montaram a parte de biologia molecular, então isso foi um grande avanço na nossa área. Depois a doutora Margarete, nós no começo o atendimento ao paciente hemofílico era junto com o Centro Boldrini. Depois isso foi separado e nós tivemos a nossa área de hemofilia. Vários professores me marcaram e eu não posso deixar de dizer do professor Valder Arruda. Na época ele era um dos médicos assistentes, ele não era ainda professor, mas até o contato dele como plantonista todas as sextas-feiras e eu como residente, assim como os outros, a gente ficava muitas horas discutindo os casos,
e ele com muito entusiasmo, não só sobre a hematologia, mas sobretudo sobre a pesquisa. Aquilo foi me atraindo para aquela possibilidade que era, além da assistência que a gente prestava aos pacientes, a possibilidade de fazer pesquisa. Quando eu terminei a residência, eu já tive certeza que a carreira acadêmica era o meu objetivo. Então, logo depois da residência, eu fui médica assistente, fui contratada inicialmente como médica da hemoterapia e eu trabalhava nos outros períodos como médica voluntária na hemostasia. Então, por alguns anos, por 3 anos, na verdade, eu fui médica voluntária da hemostasia, porque o meu vínculo era com a hemoterapia, mas eu já tinha certeza que eu gostava muito até desse vínculo entre a hemoterapia e a hemostasia. O professor, então, nesse momento já era professor, o Valder, ele foi fazer o pós-doutorado na Filadélfia, e um dos grupos de paciente que ele era responsável e se dedicava era, sem dúvida, os pacientes com hemofilia e os pacientes tanto de trombose e hemostasia, mas sobretudo os pacientes com hemofilia. Ele me pediu para eu ser para cuidar dos pacientes até ele voltar, e foi exatamente essa frase que ele falou: cuida dos pacientes com hemofilia para mim, quando eu voltar a gente continua. O fato é que o Valder acabou não voltando, ele acabou se tornando professor na UPenn, na Universidade de Pensilvânia, e nesse momento eu já comecei também como aluna de doutorado sob a supervisão do Valder. O assunto era um pouquinho diferente, eram doenças plaquetárias que eu fazia em conjunto até com o Wagner, e os pacientes com hemofilia, eles eram um grupo de pacientes que estavam lá no ambulatório, todas as segundas-feiras, no ambulatório de trombose e hemostasia. A gente não tinha muito tratamento para oferecer para eles, e eles vinham nas intercorrências no ambulatório de transfusão. Aquilo me incomodava muito, porque eu via que havia uma necessidade não atendida a esses pacientes, que era muito grande, porque estudando hemofilia eu via que era de um atendimento multidisciplinar e a gente precisava principalmente ter um atendimento fisioterápico, ortopédico. Foi quando fisioterapia era uma questão, reabilitação era uma demanda extremamente importante para esses pacientes. E eu me lembro de ter ido no HC, no departamento de fisioterapia, batido na porta e falado: olha, a gente tem lá no Hemocentro esse grupo de pacientes, eu queria ver se alguém poderia nos ajudar. E foi assim que eu conheci a Márcia, a fisioterapeuta que trabalhava no local. Ela ficou até tocada depois de algumas incursões que eu tive indo no departamento de fisioterapia, e ela se prontificou a nos ajudar a montar algum atendimento para esses pacientes. Eu vim para Campinas para fazer o curso de medicina em 1993, então eu estava fazendo a conta aqui, a primeira vez que eu fui ao Hemocentro deve ter sido em 1997, 98. Foi quando eu era aluno do 6º ano. Era um local que as pessoas já comentavam como um lugar onde o curso de medicina, o estágio, né, do internato era mais organizado. E eu tenho essa impressão mesmo. Eu lembro de ser um lugar que a gente era recebido de uma forma mais organizada em relação aos objetivos do curso. A própria estrutura física chamava atenção. E aí eu decidi fazer a hematologia e aí eu entrei na residência, né? E na residência eu passei a ter contato com a equipe médica, principalmente da hematologia. Eu lembro de vários nomes, assim, mas lembro em particular da doutora Kátia, da doutora Gislane, da doutora Margarete, da doutora Aranha, o Afonso. Eu, durante meus 10 anos como médico, era numa época que isso ainda existe de alguma maneira, mas era mais intenso. A gente, como médico, participava muito ativamente das atividades de
pesquisa e de ensino, né? Eu fiz meu doutorado nos primeiros 4 anos ali como médico, observando um pouco de como que era aquela atividade de orientação e de produção de conhecimento e de ensino. Aquilo foi inspirando para querer seguir uma carreira acadêmica, e ali foi natural. Eu tinha algo muito forte na minha cabeça, que esse eu acho que é o ponto que eu mais colaborei na criação do Hemocentro. Nós tínhamos que fazer pesquisa, nós tínhamos que fomentar pesquisa, nós tínhamos que fomentar a dedicação exclusiva do maior número possível de profissional. Porque na minha cabeça, na minha formação, eu tive uma formação grande em Ribeirão Preto e fiz minha pós-graduação com pessoas de lá, a dedicação exclusiva abolia o conflito de interesse e fazia com que as pessoas que estivessem na instituição tivessem uma dedicação exclusiva àquela instituição. Ali era a casa da pessoa. Então, nós ficamos assim, aquele grupinho que batalhava para que tudo acontecesse. Então, nada a gente empurrava para o dia seguinte. Vamos resolver já. E a gente foi fazendo a hematologia e a hemoterapia crescer não só na parte de serviço, de doação de sangue e tal, mas o nosso pessoal se dedicava muito. Ninguém era hemoterapeuta, todo mundo virou hemoterapeuta. O sistema público, né? Os hemocentros, os hemonúcleos, enfim, nós conseguimos dar um outro tipo de encaminhamento à hemoterapia brasileira, né? O Hemocentro da Unicamp, com o Carmino, com o Marcelo e outros, eles foram assim desbravando mesmo o terreno e para pôr a hemoterapia num patamar muito mais alto do que era naquela época quando a gente começou. É importante saber que esse modelo da hematologia junto com a hemoterapia é um modelo um pouco brasileiro, porque foi conjuntural daquela época. Em muitos países do mundo, a hematologia não tem nada a ver com a hemoterapia, não é? Normalmente a hemoterapia ou ela é isolada, ou ela é associada à Cruz Vermelha, associada a entidades do terceiro setor. No Brasil não, ela ficou vinculada à hematologia e, curiosamente, hoje é uma especialidade única. O nosso hemocentro é indissociável a atividade hematológica da atividade hemoterápica, né? Os outros hemocentros também. E isso acabou virando uma realidade brasileira. Isso é importante para dar qualidade, para dar estabilidade, para dar segurança e também abrir mercado de trabalho para os hematologistas, que passam a ter mais uma oportunidade para trabalhar ao longo da sua vida profissional. Além disso, a formação do Hemocentro permitiu que a hematologia tivesse um grande desenvolvimento. Então, todos nós estávamos imbuídos de fazer com que a Unicamp fosse um dos principais polos de hemoterapia e hematologia do Brasil. E eu acho que nós conseguimos. Outra questão que eu acho que se consolidou é a visibilidade das nossas lideranças dentro da hematologia nacional. Então, nós tivemos assim, durante muito tempo, pessoas diretamente ligadas à gestão do programa de sangue no Ministério da Saúde. Quando eu terminei meu mandato como diretor da faculdade, eu fui conduzido novamente a coordenador do Hemocentro. Houve uma grande expansão do Hemocentro. Foi construído o segundo prédio que nós havíamos iniciado como um laboratório, uma parte tinha um refeitório, uma parte administrativa. Houve uma grande priorização da excelência nos procedimentos. De 98 a 2000, 2001, todo o Hemocentro foi mobilizado para que os procedimentos técnicos, os procedimentos laboratoriais de atenção ao doente fossem
padronizados com excelência, conseguir um grau de certificação internacional. Isso ocorreu nesses 3 anos. Como eu disse, foi uma mobilização intensa do Hemocentro, coordenado pelo Dr. Marcelo Adas. Foi uma grande conquista do Hemocentro. Acho que foi o primeiro Hemocentro, um dos primeiros do Brasil, conseguir a certificação ISO 9002, se eu não me engano. Quase 1000 procedimentos foram todos certificados. Em relação ao sangue, nós tínhamos um controle total de tudo que era feito, de rastreabilidade. Foi um avanço enorme. Serviu de modelo para a Unicamp toda, ver que uma área tão sensível como a área de saúde podia ter um rigor de procedimentos igual que acontecia em qualquer área, em qualquer lugar do mundo. E foi nesse período, em mais ou menos 1998, 99, foi quando, já muito envolvida com as necessidades desses pacientes, eu também conheci alguns grupos e tinha algumas possibilidades de pesquisa clínica. Uma das pesquisas era uma pesquisa muito importante no NIH dos Estados Unidos, que eles estavam recrutando pacientes com hemofilia, e daí eles perguntaram se eu queria fazer parte. E foi quando eu falei que sim. Eu tinha um banco de dados, conhecia já não só os pacientes como os familiares e tudo, estava muito envolvida. E essa foi uma primeira oportunidade para eu conhecer melhor os outros serviços que, principalmente na cidade de São Paulo, estavam se organizando para atender os pacientes. Quando o Hemocentro 2 ficou pronto, o laboratório de hemostasia mudou de lugar, onde ele estava no Hemocentro 1 inicialmente, foi para o Hemocentro 2, onde atualmente é o laboratório de hemostasia, e aquela área próxima ao ambulatório de transfusão acabou ficando vaga, e foi onde a gente foi no barracão da universidade ver móveis que estavam lá disponíveis e a gente montou o nosso centro de hemofilia. Nós vimos tudo crescer. O Hemocentro cresceu na esteira do crescimento de todo o complexo de saúde da Unicamp e a Unicamp também, né? Mas foram tempos importantes, porque a gente, de certo modo, acompanhou, vivenciou toda essa evolução e até onde nós chegamos hoje, né? E ver a universidade hoje como uma das mais importantes da América Latina, dentre as 200 universidades mais importantes do mundo. O nosso Hemocentro altamente competitivo do ponto de vista científico e do ponto de vista de formação. A gente forma excelentes hematologistas para o Brasil todo. Enfim, eu acho que foram 40 anos de muito trabalho, de muita progressão. Eu espero ainda no futuro que a gente tenha um grande centro integrado de câncer, que a gente possa melhorar as nossas condições de assistência. A gente, em 1993, a gente abriu a nossa unidade de transplante de medula óssea, que é a mesma até hoje, é o mesmo local, o mesmo número de leitos. Então, é muito necessária uma revisão e uma ampliação estrutural. Nós tínhamos uma cidade de 350 mil habitantes, hoje nós temos uma cidade de 1.200.000. Olhando para a instituição, ela é diferente, os ambientes estão um pouco diferentes, muitos deles estão modernizados, a gente tem o nosso parque de diagnóstico, de hemoterapia e mesmo de hematologia, ele foi atualizado. A gente tem conseguido acompanhar o estado da arte, acho que internacional, na maioria das áreas. Esse gargalo, vamos dizer assim, da assistência hospitalar, ele é um gargalo importante, que precisa de ser superado. Nós temos agora uma discussão em andamento dentro da área da saúde da Unicamp, né? De tentar achar um caminho. E crescer não é só fisicamente,
ter um pouco mais de liberdade para captar recurso, para a gente poder atualizar alguns dos nossos protocolos assistenciais. Eu gostaria de ver e vejo o Hemocentro daqui a 10 anos como uma instituição que continua formando pessoas, tanto na área de pesquisa, quanto em termos de formação básica, quanto na formação mais técnica, de uma forma cada vez mais qualificada, que continue achando energia e entusiasmo e pessoas para poder produzir conhecimento de qualidade. E acho que também intimamente ligado a isso é que tem que ter uma condição de fazer assistência cada vez melhor. E eu insisto que isso depende muito dentro da nossa área de assistência hospitalar. Dentro da assistência, que a gente possa ter mais leitos, talvez um hospital voltado para a oncohematologia, que é uma área que vai crescer cada vez mais. Cada vez a gente vê mais pacientes com doenças oncohematológicas e é necessário um número de leitos maior. Ele precisa se expandir mais do que tanto em número de pessoas, mais do que existe hoje, mas essa expansão não depende muito do Hemocentro só. Por exemplo, o número de docentes precisa aumentar. Os últimos docentes que foram contratados, o doutor Eric, a doutora Margarete. Então, o Hemocentro precisaria expandir, precisaria contratar mais docentes, mais médicos, pessoal administrativo. Isso eu acho que nós estamos um pouquinho estrangulados. Isso dificulta a nossa expansão. A gente nunca tem a bola de cristal do futuro, mas eu acho que tendo gente empenhada, sabendo trabalhar em grupo, a gente se entendendo, tendo um bom relacionamento dentro, tanto o pessoal estável como os residentes que vão passando, né, pelo Hemocentro, eu acho que a tendência é mesmo progredir. O nosso Hemocentro hoje, ele não é tão grande quanto vários, porque a gente não tem o apoio do Estado que a gente precisava ter mais. A gente é um Hemocentro regional, ligado à Unicamp, e isso é uma distócia tremenda. A gente deveria ser ligado direto à secretaria, a gente deveria ter uma fundação de apoio. Nós temos um modelo de gestão errado dentro da Unicamp, que nos amarra. Mas, mesmo assim, a gente tem a maior produção de hemato-hemoterapia da América Latina. Nós fomos ponta e somos ponta. Temos medo de refluir. Por quê? Porque a gente tem que manter a liderança. Para isso, a gente precisa de pessoas jovens, trabalhando na área, se atualizando. Eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar. Por quê? Eu acho que tem prós e contras, né? Mas eu acho que ela vai nos ajudar. E, inclusive, nossos médicos novos, nosso grupo mais novo está muito acompanhando bastante essa evolução. Porque nós vamos conseguir fazer protocolos e colocar traves que, ao invés da gente ficar forçando para aquele protocolo ser seguido, a gente vai conseguir que ele automaticamente seja seguido. Eu acho que vai ajudar. Eu já tive bastante contato com a inteligência artificial. E a primeira coisa que eu te digo que não é a resolução de tudo, não é uma panaceia. Eu acho que para poder aplicar aquilo de uma maneira racional e efetiva, você vai ter que ter muito mais embasamento técnico e teórico para não fazer bobagem. Eu acho que a medicina tem desafios, primeiro pelo grande número de faculdades de medicina que nós temos hoje. Quem nós vamos formar, como nós vamos formar, primeira coisa. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Segundo, a inteligência artificial, eu acho que ela é uma grande ferramenta, eu acho que ela pode encurtar caminhos, mas eu não tenho dúvida de que cabeças pensantes não podem faltar, e somos nós que temos que assumir essas posições. Mas eu vejo a inteligência artificial como uma aliada.
eu vejo um futuro muito promissor. Na verdade, não é futuro, já é uma realidade. Já hoje, situações de grandes desafios, como o desenvolvimento de inibidores, pacientes com hemofilia que desenvolviam inibidores contra o fator 8, por exemplo, era uma situação muito crítica, difícil de controlar, e hoje é uma situação absolutamente controlável com os tratamentos que a gente tem à disposição, e outros tratamentos virão. E o Brasil, sobretudo o Hemocentro da Unicamp, não está aquém de nada do que a gente tem de desenvolvimento internacionalmente. Hoje, como professora, eu pretendo manter. Então, os professores, nossos colegas, eles sempre foram modelos para a gente de como fazer um ensino, uma pesquisa e um atendimento de qualidade, e é isso que a gente busca e espera motivar as novas gerações. Tem uma questão importante de todo o legado que eles puderam construir. Eu acho que é um grande desafio, mas não é um desafio que me deixa intimidada. Eu acho que nós, da nova geração, o Eric e eu, e a gente espera termos outros, né, numa geração mais próxima que venha a fazer parte do grupo de docentes da hematologia, hemoterapia. Nós temos uma das qualidades do Hemocentro é os recursos humanos, em todos os níveis. Eu acho que o Hemocentro, ele reúne, não só do ponto de vista do corpo clínico médico, mas os biólogos, os técnicos, a enfermagem, a parte administrativa. Uma questão que a gente encontra no Hemocentro de uma forma muito constante, coerente, é a motivação e o orgulho que todos nós temos de estarmos lá. E eu acho que isso, apesar dos desafios, claro, o serviço cresceu muito da época de quando o Hemocentro foi inaugurado e foi estruturado, mas eu acho que existem questões sólidas e existem também novos horizontes para a gente ingressar. São novas perspectivas, a gente tem que pensar também como que a gente se moderniza nos aspectos atuais, mas o Hemocentro, e eu garanto, ele tem esse aspecto hoje de internacionalização. A gente é um centro de referência internacional em diversas áreas. E tanto o Eric quanto eu, nós temos esse comprometimento de manter o legado e buscar outros colegas que, assim como nós, tenham esse mesmo interesse e essa mesma missão. Como uma das responsáveis pela continuidade desse legado, eu posso dizer que não faltará dedicação nem persistência para que o que eles construíram se mantenha, inclusive, com muitos mais frutos para o futuro próximo. A história continua, eu acho que é isso que é o mais importante. A história, ela está sendo contada agora,